Jesus, vendo as multidões, sentou-se à beira-mar e passou a ensinar para as pessoas a parábola do semeador. Jesus sabe exatamente a necessidade de cada uma das pessoas. Ele sabe a minha necessidade, ele sabe a sua necessidade. Então, nessa ocasião aqui, Jesus viu várias pessoas. Ali tinha pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, pessoas classe baixa, classe alta, e ele estava de frente para essas pessoas. Tinha ali agricultores, pessoas que mexiam com a terra, tinha semeador, então Jesus sabia exatamente como falar para essas pessoas. E ele passou a ensinar essas pessoas a parábola do semeador. A parábola do semeador se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do 1 em diante. Eu vou ler a parábola logo no começo e no final eu vou explicar o significado de cada uma delas. E Jesus passou a ensinar dizendo assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Veio as aves e comeram o que foi semeado ali no caminho. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saiu, porém, o sol e queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, ele falou que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Veio as aves e a comeram o que foi semeado no caminho. O que Jesus estava querendo dizer para as pessoas sobre esta parábola? Bom, aí no versículo 19 do capítulo 13 explica exatamente este assunto, a parábola do semeador, que é a número 1. Vem dizendo: todos que ouvem a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Aqui Jesus está explicando a parábola do semeador. Sabe aquela semente que caiu à beira do caminho? Veio as aves e a comeram. Representa todas aquelas pessoas que você está pregando a palavra de Deus, está falando para ela e elas não entendem nada. Não entende, essas pessoas não entendem. Por que elas não entendem? É porque por trás o maligno está rebatendo para elas não entender o evangelho eterno. Outra também, Jesus fala que uma parte caiu em solo rochoso, né? Que a semente até nasceu, mas visto que a terra era pouca, ela estava entre as rochas, e Jesus disse que veio o sol, e o sol secou aquela planta, porque não tinha muita terra. O que significa? O que Jesus estava querendo dizer para as pessoas? Bom, está aí no versículo 20 do capítulo 13 de Mateus, né? E o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que recebe a palavra de Deus com alegria. É a pessoa que você está anunciando, está pregando, está recebendo com alegria. Ela se alegra com você, ela confia na palavra de Deus, ela entende. É diferente da parábola que cai, da semente que caiu à beira do caminho, né? Elas não entendem, mas aqui não, ela entende, compreende e se alegra com você. Mas qual é o ponto negativo desta semente? O ponto negativo é porque essas pessoas, elas se alegram, elas entendem, mas ela pensa nas perseguições, pensa aí nas angústias, nas tristezas, agora vai ser perseguido pelas pessoas porque é crente, agora tu vai ser careta, deixa de ser besta, para tu vai entrar em igreja, agora tu vai viver debaixo de lei, sai dessas coisas e as pessoas se escandalizam e por isso não querem. Esta foi o que foi semeado em solo rochoso. Jesus também fala da semente que caiu entre os espinhos. Jesus fala que os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. O que significa? O que Jesus estava querendo dizer para as pessoas? No versículo aqui 22 de Mateus capítulo 13 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. O amor ao dinheiro, o amor
as bebedeiras, os vícios, as prostituições. A palavra de Deus diz que esta aqui representa o que foi semeado entre os espinhos. É cada uma das pessoas que ouve a palavra de Deus, mas pensa no mundanismo. Não dá para misturar as duas coisas, só pode ser ou uma ou outra. A moeda tem dois lados, cara ou coroa, só existe dois caminhos, o certo e o errado. Aqui essa pessoa recebeu a palavra, mas elas começam a pensar no seu eu, pensar nas riquezas, pensar nas prostituições, pensar em tudo aquilo que o mundo oferece. Os bailes, os carnavais, os teatros, as novelas, os cinemas, os erros dessas pessoas, ela foca muito no mundo. E ali, automaticamente, que Jesus está se referindo, que o mundo sufoca essas pessoas. Elas até conhecem a mensagem, ela até, quem sabe, já até praticou um dia, sabe do evangelho eterno, sabe que Jesus cura, sabe que Jesus salva, mas está enraizado no mundanismo que impede de ser uma pessoa frutífera. É assim que acontece com essas pessoas. Amor ao mundo, amor à vaidade, amor às riquezas, e por isso impede e essas ficam infrutíferas. Essa é o que foi semeado entre os espinhos. Bom, e por fim Jesus fala aqui do último, né? Aquele que caiu, aquela semente que caiu em boa terra. O que significa esta semente que caiu em boa terra? O que Jesus estava querendo dizer? A última se encontra no versículo 23. Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Bom, aqui Jesus finaliza com chave de ouro. Essa pessoa, você explicou, a pessoa entendeu, se alegrou, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, é um praticante da palavra de Deus, vive o que prega e está agora crescendo, está levando muitas almas aos pés da cruz. Ou seja, está produzindo fruto para o reino de Deus. Aqui Jesus finaliza a parábola do semeador como uma pessoa salva, como uma pessoa praticante da palavra de Deus. Amém. Jesus Cristo é um ser muito maravilhoso. Ele usou o útil com agradável para explicar a parábola do semeador. Qual foram os elementos que Jesus usou extraído da natureza? Jesus usou pássaro, Jesus usou caminho, Jesus usou pedra, Jesus usou espinho e Jesus usou terra, mas terra boa. Aqui nós vimos a forma como Jesus trabalhou para atrair as pessoas. As pessoas se sentiam cativadas por Jesus, porque Jesus conhecia a necessidade, Jesus sabia exatamente como atrair a atenção daquelas pessoas. Aqui, o que significa? A semente é a palavra de Deus. A terra é o seu coração. E Jesus é o semeador. Você também pode ser um semeador da palavra de Deus. A semente é a palavra. A palavra de Deus, se cair em boa terra, vai dar bons frutos para a honra e glória de Deus. Hoje, aonde você está? Você está na beira do caminho? Você está no meio das rochas? Você está entre os espinhos? Ou você está em terra boa?